E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu achei e as minhas opiniões ali sinceríssimas sobre o mais novo filme da franquia Jogos Vorazes, A Cantiga de Pássaros e das Serpentes. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de sair vídeo novo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela, porque lá, meus amigos, os surtos e as novidades são em tempo real. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que rola no mundo de livros, séries e filmes, me segue lá que você não vai perder nenhuma novidade. Então, bora lá falar dessa obra-prima que chegou no cinema dia 15 de novembro e assim, já arrematou o coração de todos aqueles fãs de Jogos Vorazes, porque de fato é uma obra-prima. Como eu falei nos meus stories no momento que eu estava gravando esse vídeo, a Susan Collins tem o talento de escrever as histórias e a Paris Filmes, ao lado da Lionsgate, tem o talento de transmitir todos os sentimentos e as confusões das histórias nas telas. Então, novamente, tivemos uma adaptação impecável, cheia de detalhes e que não deixou a desejar. Bom, então vamos lá, né? De onde surgiu essa história, o que se trata, por que ela tá entre nós e é sobre isso. Bom, a trilogia Jogos Vorazes, que é uma trilogia de muito sucesso, foi lançada ali nos anos 2008, 2009 e 2010 e 10 anos depois chegou entre nós o livro Jogos Vorazes e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que pode ser considerado ali um spin-off, porque é uma história que se passa dentro do universo de Jogos Vorazes, só que, porém, todavia, entretanto, em outra época. O livro deixou a gente um pouco de nariz torcido na época, porque a gente ficou tipo, cara, terminou tão redondinho esse negócio, vocês vão querer colocar mais coisa? Colocaram e deu muito certo. Essa história contada nesse novo livro vai se passar exatamente 64 anos da história contada na trilogia principal. Então a gente vai conhecer um pouquinho dos bastidores da 10ª edição dos Jogos Vorazes e como que ele se tornou e como ele foi moldado para ser o que ele é apresentado pra gente ali na edição da trilogia principal. Vale ressaltar que aqui também a gente vai conhecer o Snow, é aquela pessoa de caráter duvidoso que a gente fica tipo, ele é brilhante ou ele é péssimo? Ele é sem caráter ou ele é só malvadão mesmo? Então a gente vai conhecer a infância dele, a adolescência dele, como que foi ele na academia, tudo que ele passou lá na juventude dele até ele se tornar esse grandíssimo babaca, para não dizer outra coisa, que ele é representado ali naquela trilogia. Bom, o filme teve mais ou menos 2 horas e meia de duração, um filme bem longo, porém, como acontece em Chamas, que pra mim era até então, porém agora estão empatados, o melhor filme da franquia, ele transmite toda a história contada no livro, afinal de contas é um livro de 575 páginas exatamente, então a gente ficava tipo, meu Deus, como que eles vão fazer isso? Porém, cenas que não são tão relevantes ou são cenas só complementares ao enredo da história foram tiradas, que é o que acontece em Chamas, é uma adaptação muito fiel, parece que eles simplesmente cataram o livro e entregaram ali pros atores e falaram, interpretem, porque tá assim, a fuça do livro, a descrição dos personagens está impecável, a forma com que eles foram levados para as celas está impecável, as nuances de crueldade, de requintes ali, principalmente da Volume Gal, assim, foi chocante ver na tela. O Snow também, ele tendo esse distúrbio de caráter, se ele vai ser bom, se ele não vai ser, o distúrbio do personagem ali também impecável, a Lucy também, o Casca Highbottom, todo mundo perfeito, os Sejanos Plin, cara, todos eles estão impecavelmente perfeitos nas celas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o elenco em si e depois a gente vai voltar para comentar do filme no geral. Eu até faria um livro versus filme aqui, mas assim, diante dos fatos que ficou uma adaptação tão impecável, a relevância vocês vão entender que não tem tanta, porque ficou bem semelhante ali com a história contada no livro, com pontuais diferenças e eu vou comentar depois. Mas agora vamos de quê? Vamos de elenco. Essa obra-prima, esse grupo que foi escolhido a dedo para fazer os personagens principais. E primeiro de tudo a gente tem ele, Tom Boyd, impecável, lindo, maravilhoso, muso, deuso, assim... Ele faz o personagem de um grandíssimo babaca, mas que esse homem é um deus greguinho, assim...
né, Tom Blind, que interpreta o jovem Coriolanus Snow, que também já fez Billy the Kid ano passado, roubou a cena encarnando o personagem ali do Snow e fazendo a gente já ter ódio dele e perceber o quanto ruim ele já era jovenzinho. Então a gente via certas coisas do personagem que sim, era o Snow mais velho que é trazido lá na frente na trilogia principal. Então assim, Tom Blind arrasou, e você é um gato. É só isso que eu queria dizer mesmo. A gente tem também ela, a ilustríssima Rachel Zegler, que interpreta Lucy Greybird, a nossa grande estrela aí da cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é uma personagem que a gente já tinha visto referência dela, além de Jogos Vorazes, quando a Katniss Everdeen vai se apresentar, todo mundo tira a cara dela por conta que ela erra a mira e depois ela faz uma referência. Então aí a gente vê a ligação da onde que ela tirou toda essa audácia, porque a Lucy Greybird foi a primeira tributa do Distrito 12 a vencer os jogos, e a Katniss Everdeen foi a última tributa do Distrito 12 a vencer os jogos. Então elas têm uma relação bem interessante de se analisar as nuances das duas personagens. E a Rachel Zegler também participou de Amor, Sublime Amor e do filme Shazam. A gente também tem uma atriz brilhante que é a Hunter Schafer, que interpreta a Tigris, uma prima muito próxima ali do Snow, né? Que a gente vê ela de novo em A Esperança, quando ela ajuda a Katniss a se esconder dos pacificadores na capital. E aí a gente fica naquele limbo. Eles eram tão próximos aqui na cantiga, o que aconteceu para eles se afastarem e pra Tigris, até certo ponto, se colocar contra o Snow, né? Porque ele ajudou a Katniss, então ela ajudou a Katniss, então automaticamente ela se coloca contra o Snow, né? Então esse limbo aí dessa discussão familiar, eu queria entender. Olha, Susan Collins, não tô te pedindo nada, só tô pedindo mais uns 30 livros. A sua pirâmide, igual o Rick Riordan, eu entro de cabeça, sem reclamar. Porque, pelo amor de Deus, você é perfeita. A gente tem também o famosíssimo, ilustríssimo Peter Dinklage, que é muito famoso por ter interpretado Tyrion Lannister em GOT. E aqui a gente vai ter ele como ninguém mais, ninguém menos do que Casca Highbottom, o idealizador e criador dos Jogos Vorazes. Então, assim, um personagem assim, que prometeu tudo, entregou mais ainda, porque ele é chato, entendeu? Ele é arrogante, ele não tem escrúpulos de caráter. Se ele vê que o negócio tá bombando, ele vai lá casar mais pra acontecer pior. Então ele é aquele cara que é, assim, influenciado pela mídia. Então, o Casca Highbottom é aquele cara que ao mesmo tempo que você tem ódio, você fica tipo, brilhante. E outra personagem que é assim também é a Volúmia Gaul, que é interpretada pela brilhante Viola Davis, que também tem How to Get Away with Murder, A Mulher do Rei, ela também fez Esquadrão Suicida, se eu não me engano. E assim, a Volúmia Gaul, eu li o livro e tinha ódio daquela mulher. Eu não sabia que eu podia odiar tanto uma mulher num livro como eu odiei a Volúmia, porque ela é ruim, ela é sagaz, ela vê onde pode ser afetado mais a pessoa, ela vai lá e cutuca e faz a pessoa se sentir pior. Então eu acho que ela encarnou muito bem o personagem. Você olha pra ela, você sente raiva, e ela tá muito maravilhosa nesse papel. E por fim, um outro ator que a gente tem que citar, que roubou a cena ali junto com todos os personagens, é o Josh Andreas Rivera, que interpreta Sejanus Plint, que também participa do filme Amor, Sublime Amor, ao lado da Rachel Zegler. Então assim, a gente tem um elenco de peso, um elenco muito bem pensado, muito bem estruturado para poder interpretar os papéis que sim são muito, como é que a gente fala, rico em detalhes, eles são muito específicos, eles são muito detalhistas, esses personagens que esse elenco foi escolhido para atuar. Então, junto ali com a direção do filme, toda essa questão foi muito bem escolhido. Agora, falando do filme num geral, cara, não tem como fazer uma crítica desse filme só falar que ele é perfeito, porque ele tem nuances muito maiores. Assim, novamente, como eu falei no início do vídeo, ele pra mim tá pau a pau ali em Chamas, que no ranking ele passou em Chamas, né? Em Chamas era o primeiro da lista de aprovação dos críticos, Cantiga passou em Chamas. Ele é um filme com muito detalhe que não deixa a gente ficar perdido no meio da história.
É tão assim que eu não ficava 100% surpresa com a maioria das coisas que estavam acontecendo nas telas, porque eu já tinha lido o livro. Então eu ficava tipo, cara, é igual, cara, é igual, cara, é igual, cara, igualzinho, meu Deus, tá igual. Então, quem foi assistir comigo sabe que eu surtei o filme inteiro, fiquei tipo, falando isso o filme inteiro, tipo, tá igualzinho o livro, socorro! Porque cada nuance, cada vírgula estava nas telas. E assim como o livro, o filme é dividido em 3 partes, né? Ela é dividida como o mentor, o prêmio e o pacificador. E assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que eles não aparece essa logo aqui do filme no início, como é de costume dos filmes. Essa logo só aparece no final do filme. Então, no decorrer da história, vai aparecendo as partes dos livros, que são essas que eu citei, né? O mentor, o prêmio e o pacificador, que são as partes que dividem a história, e elas vão aparecendo na tela para contar o decorrer. Por isso que a adaptação ficou tão maravilhosa. Outra coisa que a gente tem que vale ressaltar, a logo do filme ter sido jogada pro final fez muito sentido depois que eu percebi, porque só ali na parte do pacificador você entende por que o nome do livro é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O Coriolanus Snow tinha uma ligação muito forte com o tordo, ele gostava muito do pássaro tordo. A Lucy Greybird tinha uma ligação muito forte com as serpentes, e ela cantava muito bem. Então aí a gente já vê uma questão próxima ali dos personagens e uma questão que faz a gente perceber por que quando lá em Jogos Vorazes ele fala tudo que foi relacionado ao tordo é considerado contra a capital, porque ele pegou um ranço tão grande do tal do tordo que assim, ele queria matar uns 500, né? Então é sobre isso. Bom, outra coisa que eu já mencionei ali, o filme começa com a cena da Guerra Civil em si. Então a gente vê o Snow e a Tigris bem pequenininhos fugindo ali do bombardeio, que é a guerra que dá início aos Jogos Vorazes como castigo na população. Então foi muito interessante ver eles bem tico fugindo para tentar entender o que estava acontecendo, do que eles estavam fugindo, e para dar continuidade na história que deixou isso tudo mais natural e suave, como as margens de um rio. Tá, exagerei um pouquinho, mas faz sentido. Outra coisa também que temos que mencionar é a trilha sonora do filme, que tem a nossa clássica e favorita música ali da trilogia Hanging Tree, que é interpretada pela Jennifer Lawrence, e agora a gente tem Hanging Tree interpretado pela Rachel Zegler, na personagem Lucy, quando ela canta lá no campo, bem linda, bem plena, entendeu? A gente conhece a Árvore Forca, o porquê que essa música tem uma importância tão grande, por que essa música mexe tanto com o Coriolanus Snow lá no último filme. Então ficou muito interessante entender essas nuances do personagem, porque certas coisas incomodavam tanto ele lá, a Esperança, a gente foi entender só agora nesse prequel da história. A gente também tem a Olivia Rodrigo cantando a música oficial do filme, que é Can't Catch Me Now, que assim, impecável, gente, que música maravilhosa, encaixou super bem ali com a história, com o enredo e com a trama do filme. Outra coisa que a gente pode falar ali são, assim como os livros, a Gal, como eu falei pra vocês, eu sentia ódio e rancor. Então tem as cenas específicas nas quais ela apronta de fato, que é quando ela pega a redação que só o Snow escreveu e ela sabe disso, coloca no fundo das cobras e faz a outra menina que falou que fez pegar pra ela ser picada. Acho que faltou a ceninha do hospital. Essa cena, pra mim, faltou, que é quando ela começa a se transformar em cobra, a menina que se machucou. Outra que ela faz de tacar simplesmente o tanque de cobra lá no meio da galera pra acabar com o jogo de vez, né? Então ela é muito ruim. Ela é, assim, péssima, caótica, sem caráter, sem escrúpulo, porém ela é perfeita. Isso que é o pior, né? A gente tem também, né, as trapaças do próprio Snow, que a gente começa a ver o desvio de caráter dele logo cedo. Ele levando comida lá pra Lucy no zoológico que ela tá presa. Ele invadindo o vagão dos tributos, né, pra já criar um laço com a sua mentorada, né. Ele tacando lencinho dentro do negócio de cobra, para as cobras meio que não atacarem a Lucy. E aí a Gal ficou tipo... algo errado não está certo aqui. Ele deixando ela entrar com veneno de ratos na arena. Então, assim, os próprios surtos do caos caótico. O Snow nunca valeu nada. Esse que é o grande resumo da ópera, né?
Então, aí a gente entra a cena das serpentes. A arena em si, a arena com a cornucópia toda rachada lá no meio dela, porque a cornucópia foi criada, digamos, por conta do castigo dos rebeldes, que eles tentam explodir a arena, então ficou aquela mini cornucópia que é bem parecida com a cornucópia de Jogos Vorazes em si. Então eu achei muito interessante a arena, como que ela é, a diferença das arenas, né? Porque as arenas das versões de Em Chamas e Jogos Vorazes são muito mais tecnológicas, muito mais bem pensadas de forma de castigo, e tem outras arenas que são contadas que foram piores. Então eu achei muito interessante essa analogia das arenas também. A Lucy cantando, porque que voz, meus amigos, que voz. Canta pouco, viu, Rachel? Você canta pouco, viu? Todas as vezes que ela tava pé da vida, ela cantava apenas. E aí ela demonstrava ódio pela voz dela. Ela gostava de causar pela voz, entendeu? Uma grandíssima cantora, digamos assim. E a discussão ali do Snow e do Casca no final, e agora contemos spoilers aqui, spoilers fortes, que é quando o Casca conta pro Snow que, na verdade, quem criou os jogos foi ele ao lado do pai do Snow, né? Então, ele fica meio chocado, porém o Snow já tava tramando coisas piores ali pro Casca. Então, eu acho que é um spoiler muito forte, então eu não irei contar. E aí acaba naquele triunfo muito caótico ali do personagem, né? A cena do lago, impecável, igualzinha o romance do próprio Snow com a Lucy Greybird. Ali a gente entende o tamanho, por que ele é tão doído assim mais velho, né? Porque a Lucy era uma pessoa que confiava nele, começou a perceber os defeitos dele e ela começou a recuar, tanto que tramou a picada de cobra ali nele e ele ficou bem puto, ele ficou claramente irritadíssimo e depois não sabia o que fazer. Então essa relação dos dois foi muito bem desenvolvida, muito bem criada e muito bem trazida para as telas também. E também, assim, para finalizar, gente, o que foi o Donald Sutherland, o grande Coriolanus Snow da trilogia Jogos Vorazes, aquele babaquinha babaca, terminando o filme com a seguinte frase: são as coisas que mais amamos que nos destroem. Então, assim, uma obra-prima. O que eu achei, nota 10 de 10. Eu já esperava que seria um filme que me pegaria. É um favoritado do ano. Por enquanto, ele tá no top 1 ali, acompanhado de Minha Culpa, porque vocês sabem que eu fiquei bem doida por Minha Culpa. E Vermelho, Branco e Sangue Azul, claro. Mas ali o livro também. Então eu esperava tudo isso mais um pouco e eles ainda me surpreenderam. Então, essa foi a crítica / resenha do filme Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu tô muito ansiosa porque estão falando que vão vir novas histórias por aí. A gente quer ver mais coisas desse universo. Susan Collins, por favor, entrega pra nós. Histórias dos outros massacres quaternários, histórias específicas dos outros personagens, das grandes estrelas ali da trilogia em si. Mas esse filme já entregou tudo e mais um pouco, prometeu muito, entregou muito mais e deixou a gente fã ali de jogos com o coração muito quentinho. Agora você já assistiu esse filme? Você gosta de Jogos Vorazes? Conta aqui pra mim nos comentários se você gosta, se você nunca assistiu, se você vai assistir e o que você achou dessa obra-prima que chegou recentemente nos cinemas. Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar muito like, tá? Se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, pois tem vídeo novo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. E não esquece de me seguir nesse Instagram, porque lá, meus amigos, eu conto tudo em primeira mão, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, até a próxima semana e tchau!